Sabe aquela tarefa que parece uma montanha, que é tão grande que a gente nem sabe por onde começar? A nossa análise de hoje vai fundo numa ideia muito poderosa. E se, na maioria das vezes, o maior obstáculo formos nós mesmos? Vamos descobrir como a gente pode, de propósito, criar facilidade em vez de dificuldade. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. A fonte que a gente está explorando hoje basicamente joga essa reflexão na mesa. Será que a tarefa é de verdade inerentemente complexa? Ou será que é a nossa própria percepção, a nossa inércia, que transforma ela num monstro de 7 cabeças? Ok, então para a gente entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada na origem dessa dificuldade toda. Como é que um desafio que é normal, de repente vira um obstáculo que parece impossível de superar? É muito fácil esquecer, né? Mas um dia, até segurar um garfo foi uma tarefa, assim, monumental. Hoje é uma coisa totalmente automática. Isso ilustra um ponto fundamental. Muitas coisas que hoje parecem bobas, fáceis, já foram extremamente difíceis. A dificuldade, veja bem, não é um estado permanente. E aqui está o pulo do gato, direto da nossa fonte. A responsabilidade pela dificuldade de algo recai sobre quem percebe aquilo como difícil. É uma frase forte, é quase um chamado para a gente agir. Ela sugere que a gente tem um papel ativo em manter as coisas complicadas, seja pelo jeito que a gente pensa ou simplesmente por não tomar aquelas pequenas atitudes que poderiam facilitar o processo. É fundamental a gente fazer essa distinção. De um lado, tem a dificuldade inerente, sabe? A complexidade objetiva da tarefa. Mas do outro lado, tem a dificuldade criada. E essa é toda a bagagem extra que a gente coloca em cima. O medo, a procrastinação, a falta de um plano. É nessa segunda que a gente tem total controle para atuar. Vamos olhar para alguns exemplos clássicos. Começar um negócio, guardar ou investir dinheiro, se manter numa dieta. Muita gente olha para essas metas e já carimba como difíceis. A fonte que a gente analisa nos leva a questionar, ok, mas o que foi feito para tornar essas tarefas que são desafiadoras para tanta gente um pouquinho mais fáceis no dia a dia? Certo. Então já estabelecemos que uma boa parte da dificuldade é uma criação nossa. Agora, a questão prática é: como é que a gente quebra essa dinâmica? Como a gente finalmente sai da paralisia e parte para a ação? Essa pergunta é um convite para a gente refletir de verdade. Diante de algo que parece difícil, qual foi a última pequena, minúscula ação tomada para simplificar o caminho? Muitas vezes, a gente vai ver que a resposta é nenhuma. E é exatamente aí que a dificuldade se instala e cresce. A própria fonte que a gente está analisando menciona uma luta pessoal com a consistência, sabe? Aquela dificuldade de manter o ritmo. Isso é muito importante porque mostra que ninguém está imune a isso. A questão não é não sentir a dificuldade, mas sim o que se faz a respeito dela. Isso nos leva direto para a solução. A terceira parte aqui da nossa análise foca numa estratégia bem prática, bem acionável para quebrar esse ciclo de dificuldade que a gente mesmo se impõe. A ideia é brilhante de tão simples. Não é sobre atacar o monstro da dificuldade de uma vez só, de frente. É sobre dar um passo pequeno, um passo fácil, que remove uma pequena barreira. Só isso. Essa pequena ação torna o próximo passo um pouquinho mais provável de acontecer. Vamos ver um exemplo perfeito. O objetivo: acordar cedo para ir treinar. O problema: o conforto da cama, né? A ação fácil: colocar o despertador lá do outro lado do quarto. Isso força um movimento físico, obriga a gente a levantar. Isso quebra a inércia. De repente, a decisão de treinar não é mais tomada ali, deitado, no quentinho, mas de pé. E acredite, isso muda tudo. E agora, na nossa parte final, a gente vai ver como tudo isso se conecta. Porque a filosofia por trás dessa estratégia toda é uma mudança fundamental de foco. Olha só a diferença entre essas duas mentalidades. Focar só no resultado final, a empresa de sucesso, o corpo ideal, pode ser paralisante. A distância parece enorme. Mas focar no progresso, na pequena ação de hoje, cria um ciclo de pequenas vitórias que vai dando impulso, vai gerando dedicação ao processo. E essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. Quando o foco está no processo, em celebrar o progresso diário, o resultado que a gente tanto quer se torna uma consequência natural, quase inevitável, de um esforço consistente. No final das contas, a mensagem é de empoderamento. Se a dificuldade extra que a gente sente é uma construção nossa, isso significa que a gente também tem o poder de construir a facilidade. Aquela responsabilidade é, também, a nossa maior ferramenta. E para encerrar, fica esse desafio. Não para amanhã, nem para a semana que vem, mas para hoje.
Qual é a menor ação possível, tipo mover um despertador, que pode ser tomada para diminuir a barreira de uma tarefa importante? A reflexão vale a pena. O poder de criar facilidade está sempre nesse primeiro passo.